A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este canal. Se você chegou até esse vídeo, fique até o final, pois o Senhor tem uma palavra para entregar ao teu coração. Hoje eu tenho um pouquinho do meu testemunho para contar para você. Eu quero ler com você, antes de começar aqui a contar um pouquinho do meu testemunho, Mateus 6, do versículo 9, que diz assim: Pai nosso que estás no céu. Só até aqui. Hoje eu quero te lembrar de um Deus que não é só apenas o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que é o Senhor dos exércitos, que luta a nossa guerra, aquele que é Salvador, que é provedor, que é o Deus que cura, que sara, que é Jesus que salva. Eu quero te lembrar de um Deus que é tudo isso, mas que também é Pai. Nós podemos ver isso aqui em Mateus 6, que Jesus está ensinando os discípulos a orar e a chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. Com isso eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para você. Eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pela minha avó. E por muito tempo isso foi motivo de eu me sentir um erro na vida dos meus pais. Eu, por muito tempo, me senti um erro, me senti rejeitada, desprezada. E eu não nasci num lar cristão. Apesar de já ter parentes que passaram pelo evangelho, meu avô antes de falecer, que foi que me criou também com a minha avó, ele era evangélico, crente, mas depois minha avó não deu continuidade nesse processo ela retrocedeu e voltou ao espiritismo, às práticas, era tudo muito misturado, era espiritismo, mórmon, catolicismo, mas o cristianismo evangélico não. Então, eu não fui criada pelos meus pais, fui criada pela minha avó. A minha mãe me teve com 16 anos, ela namorava com meu pai, não muito tempo, ela engravidou, ela me conta que eu fui por ela desejada, ela quis engravidar de mim, porém meu pai não. Meu pai, ele não quis essa gravidez, quando minha mãe me conta, quando vai contar pra ele a notícia que estava grávida, ele acaba quebrando a porta da casa da minha avó com soco, de tanto desespero e rejeição a isso, a notícia de que ele seria pai. E eu não fui bem aceita por ele no primeiro momento assim da gravidez da minha mãe. Minha mãe queria, muito novinha, né, 16 anos, juízo não tinha, mas ela queria ser mãe. E ela engravida sabendo o que estava fazendo, que estava engravidando. E só que ao decorrer da história, ela percebe que o meu pai não fica feliz com a gravidez, que ele rejeita e que, apesar de tudo ali, ela pensou que ele mudaria, que ele teria responsabilidade com as coisas de casa, comigo, né? Mas só que foi passando o tempo, a gravidez, ela percebeu que não. Então foi uma gravidez muito conturbada, ela morava com meus avós, muito nova, e foi uma bagunça, porque meus avós obrigaram meus pais a casarem para poder me dar um nome, e foi aquela bagunça que dá quando algo assim acontece tão imaturo. Então, eu nasci de 6 meses, fiquei 2 meses internada na incubadora. Desde aí, minha vida já é um milagre, já entendo que Deus tinha um plano para mim. E por isso ele guardou a minha vida. E minha mãe conta que eu fiquei 2 meses internada e que uma vez que ela foi no hospital, acharam que eu tinha morrido. Mas não, estava lá, tomei leite pela sonda durante 2 meses e seguiu. O que acontece é que meu pai e minha mãe casaram, ficaram um tempo, meu pai, ele mesmo assim não teve responsabilidade de sustentar, de assumir a família, de mudar. Minha mãe achou que ele mudaria, mas não. Então minha mãe muito nova, com 16 anos, acabou que meus avós me criaram ali, ficaram comigo, sustentando ela, eu, né? Porque meu pai, ele não assumiu a posição de pai e de marido nesse relacionamento. Pouco tempo depois a minha mãe separou, eles se separaram, não ficaram mais juntos. Eu fiquei morando com meus avós. A minha mãe, 17 anos, ela também passou por um momento muito conturbado, onde ela fica na rua. Nesse tempo que meu avô falece, minha mãe com 17 anos, os irmãos da minha mãe pegam as coisas da minha avó de dentro de casa, se muda para ela para outro lugar, minha mãe fica na rua, eles
faz isso tudo e não avisa ela acaba ficando na rua e no desespero de uma menina de 17 anos, ela acha que tá sem casa, sem teto, quando chega lá dentro da casa pra ver já não tinha mais nada dentro da casa e ela fica ali na rua, desesperada com 17 anos e conhece o pai das minhas irmãs e vai morar com ele naquele mesmo dia, porque ela tinha ficado na rua, ela na maturidade, 17 anos, eu perguntei pra ela por que você não procurou minha avó pra saber e tal, mas como eles tinham deixado ela na rua e se mudado, não falado nada, simplesmente ela chegou em casa e já não tinha mais nada na casa, achou me abandonar. E ela simplesmente conheceu o pai das minhas irmãs, minhas duas irmãs do meio, e foi morar com ele. Nisso, eu fiquei com a minha avó, por parte de mãe, e ela me criou. A minha mãe ia visitar e tal, chegou a morar perto, mas era muito conturbado. Eu sempre cresci tendo medo da minha mãe por conta de que ela era muito impaciente, não tinha paciência, era tudo batia, xingava, e era nesse meio aí. Minha avó sempre ia acudir a mim, meus irmãos também, quando a gente levava uma escoça, mas era nesse nível aí. E eu cresci assim, eu tinha medo da minha mãe, muito medo, pavor, porque era muito brava. Então eu sempre chamava minha avó de mãe. Então pra mim a minha mãe era minha avó. A minha mãe era assim, eu sabia que ela era minha mãe, mas é como eu falo pros irmãos, eu me achava um erro, eu achava que eu tinha nascido errado, que eu tinha que ser filha da minha avó, que não era pra ser filha da mamãe e do meu pai, que eu era um erro na vida dos dois. Eu sou a mais velha, somos em 5, e a vida da minha mãe nunca foi fácil, nem do meu pai também não. Mas a gente cresceu muito conturbado, eu morando com meus avós, aí teve minhas irmãs, também ficava assim, morava com ela, depois ia morar com a minha mãe. E eu cresci vendo assim, muito um lar desestruturado, um lar bagunçado, um lar que você não via uma estrutura ali familiar forte, né, firme. Não éramos cristãos. Depois a minha mãe até vem a conhecer a Jesus e traz isso um pouco para nós, mas também não permanece. E eu cresci assim, eu cresci me sentindo rejeitada, me sentindo um erro. Era mais o que passava no meu coração. Eu sentia que eu nasci errado, que eu devia ser filha da minha avó, porque eu tinha nascido... Por que eu tinha sido filha da minha mãe e do meu pai, se nessa conturbação toda e acabaram que eles não me criaram e tal. E eu sempre ouvia, né, familiares falando, a mãe não criou, o pai também não, a mãe é assim, o pai é assado, sabe? E as pessoas acabam remetendo os erros dos pais para os filhos, acabam achando que os filhos vão cometer os mesmos erros e acabam falando, lançando palavras até de maldição na nossa vida. Aqui eu não quero denegrir a imagem de ninguém, nem dos meus pais, de ninguém. Hoje eu amo meus pais, eu amo eles porque eu entendi que Deus não erra. Deus, ele não dá um filho errado pro pai e pra mãe. Ele não erra quando te mandou nascer numa família de pais, às vezes, que vão falhar. Ele não fez errado, ele escolheu, ele decidiu te colocar nessa família, embora as lutas, as dificuldades. E então, por muito tempo, eu achei que eu fosse um erro. E eu nutria isso no meu coração. E acaba que a rejeição, ela afeta a gente, nossos sentimentos. Por mais que a gente não queira admitir isso, afeta. Então, eu comecei a ouvir o evangelho. Comecei a ouvir o evangelho por parentes, por tias minhas que faziam culto no sítio onde eu morava. E eu vi que Deus, ele não era apenas o Deus Todo-Poderoso, que ele não era apenas o Criador do céu e da terra, aquele que nos criou. Não, que Deus também era o nosso Pai em Cristo. Que Deus, ele é Pai. Então isso me aproximou de querer a Deus, de querer conhecer a Deus e de aceitar Jesus, de entregar minha vida para Ele. Porque eu sabia que Deus, ele não queria ser apenas o meu Deus, mas também o meu Pai. E como eu já tinha essa lacuna dentro de mim, eu fui, porque eu queria o Deus que também é Pai. Então eu sabia que Deus era meu Pai em Cristo. E eu quis e fui, crendo nisso, que Ele era meu Pai, que Ele é o meu Pai. E foi isso que me chamou muita atenção em Deus. Que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele tem carinho, que Ele tem amor pelos seus filhos. E eu sei que isso foi um dos pontos principais que me fez entregar a minha vida para Jesus. É que eu queria um Pai. Eu queria Deus, que é meu Pai.
Eu sei que Ele é, como diz aqui na palavra. Deus é Pai. Jesus veio resgatar a paternidade de Deus para a humanidade. Porque nós sabemos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus vem, morre na cruz, para resgatar a paternidade de Deus em nós. E agora, todos o quanto creram nele foram feitos filhos de Deus. Então, todos que creem em Jesus, entregam a sua vida a Ele, confessando Ele como Senhor, também é feito filho de Deus. Agora é restituída essa paternidade. Agora a gente não é apenas uma criatura em desobediência, mas nós somos filhos de fato de Deus. O qual a palavra diz que sempre foi o desejo do coração de Deus, que nós fôssemos seus filhos em Cristo. E lá em Efésios 4, no capítulo 5, diz que o prazer de Deus é que nós fôssemos os seus filhos. Desde antes da criação do mundo, Deus já tinha esse desejo no coração. Deus já sonhou com isso, em criar a humanidade para ela ser filha. Não é apenas criatura isolada de Deus, que Deus está ali como um ditador. Não, mas Ele quer ser pai. Pai da humanidade. Pai daquilo que Ele criou para ser a sua imagem e semelhança, a imagem de Cristo. Então, nós vemos Jesus restaurando isso na humanidade, restaurando a paternidade de Deus, dizendo para as pessoas, para a humanidade, que Deus não é apenas o Deus Todo-Poderoso, Ele é tudo isso, mas Ele também é Pai. Ele é Pai e filhos são o quê? Cuidados pelo Pai. E quando Jesus traz isso, nós podemos ver, trazer isso para nós, que Deus não nos criou para sermos deuses da nossa própria vida, mas Ele nos criou para sermos filhos. E filhos são cuidados pelo Pai, filhos são guiados pelo Pai. Filhos obedecem o Pai, porque o Pai sabe o que é melhor para os filhos. E a palavra diz que o nosso Pai Celestial, Ele não é mau, Ele é bom, que Ele quer que a gente viva no seu perfeito amor. O perfeito amor que lança fora todo medo. Então eu descobri que Deus era o meu Pai. Antes mesmo de eu ser gerada no ventre da minha mãe e ser gerada pelos meus pais, eu tinha um Pai que está no céu, que me quis, que me desejou, que me trouxe a este mundo. Então, no meio das rejeições da paternidade, da maternidade, eu descobri que, apesar disso, Deus me quis. Além do desejo humano, além de um desejo de um pai terreno, uma mãe terrena, Deus me quis primeiro. Ele me gerou no seu coração primeiro e me trouxe a este mundo. Eu não sou um erro, eu sou uma escolha de Deus. Eu sou alguém que foi sonhado por Deus. Então, eu vi. E Deus começou a me ensinar. Eu também já fui um filho pródigo. Eu voltei para a presença do Senhor vai fazer 5 anos. E até então, irmão, eu tinha essa mágoa no coração da rejeição. Eu não conseguia perdoar de fato os meus pais, porque eu sempre pensava que eles tinham que ter lutado por mim, que eles tinham que ter feito alguma coisa por mim, lutado para ficar comigo, para me criar. E eu ficava culpando demais eles, mas eu também não me colocava no lugar deles, de saber o que eles tinham passado, de saber o porquê que muitas vezes eles agiam daquela forma. Muitas vezes não tinha paciência, o meu pai não ligava, não ligava para saber se estava bem, se não estava, era indiferente. Quem ligava da parte do pai mesmo era minha avó paterna. Minhas vós sempre foram o meu xodó, tanto da parte materna quanto da paterna. Foram aqui me davam atenção, carinho, me educavam e corrigiam e tal. Mas eu não me colocava no lugar dos meus pais. Eu achava que eles tinham que ser da forma que eu queria e ponto. E por muito tempo eu ficava com essa mágoa no coração, com essa rejeição aqui. Só que Deus, ele vê todas as coisas. E quando eu voltei para a presença do Senhor, a primeira coisa que ele foi tratar comigo era sobre isso, sobre o liberar perdão para os seus pais. Então o Senhor começou a falar comigo, começou a mostrar a minha vida, começou a ver que não era apenas meus pais que tinham falhado comigo, mas eu também tinha falhado com eles. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar o pai e a mãe. E quando a gente não faz isso, a gente está desobedecendo a Deus. Não importa se eles falharam, se eles erraram, se eles não foram bons pais. A gente tem que honrá-los mesmo assim. E honrar você às vezes não ter uma atitude de rancor, não ter uma atitude de falar, de defamar, de ter ódio, não. E eu tinha que ser tratada por Deus nisso. Então Deus começou a mostrar a minha vida. Eu volto para a presença do Senhor, depois de uma vida no mundo, e eu percebi que eu sou tão carente da graça de Deus quanto os meus pais, que eu também erro, que eu também fui uma filha ruim, e que eu poderia escolher fazer de outras formas várias vezes, mas eu escolhi a rebeldia, eu escolhi a desobediência, eu escolhi culpá-los, eu escolhi não perdoá-los. Então Deus foi começando a tratar dentro de mim essas coisas. E
Deus, ele foi pedindo para mim me colocar no lugar dos meus pais, pedindo para mim poder investigar um pouquinho o que eles passaram lá na infância deles. E eu descobri que eles não tiveram uma infância nada fácil, nenhum nem outro. Eu descobri que eles passaram também por rejeições, por maus tratos. E a gente sabe que pessoas que estão feridas, elas ferem, elas acabam ferindo outras pessoas, porque estão feridas. Então elas vão dar aquilo que elas estão cheias. Então eu entendi que meus pais estavam feridos e por isso eles acabavam ferindo os filhos. Então eu me coloquei no lugar deles. Eu vi o meu pai quando na infância passou por um divórcio turbulento. A minha avó e meu avô paterno se divorciaram. A minha avó ficou com os filhos, trabalhava de faxineira, não tinha muita condição. Também, como era jovem, gostava de ir para baile, para essas coisas, e optou por pegar o meu pai e o meu tio, na época, crianças, e colocar num internato, onde você deixa a criança ali e eles cuidam. Então, eles e os pais iam só ver. E ficaram no internato até a maioridade, até os 18 anos. Então, eu comecei a ver que meu pai, ele tinha também aquilo dentro do coração dele, aquela raiz de rejeição. Ele sempre falava comigo, às vezes, quando a gente conversava, que o pai fez isso, que botaram ele no orfanato, e eu sempre vi que os olhos dele se enchiam de lágrima. Então, eu vi aquela dor nele também. Deus começou a me fazer enxergar a dor deles também, não só a minha. Não só o eu que eu passei, mas também a dor deles. Então eu vi que o meu pai sofreu isso, que minha mãe também, ela é adotada na família, parte materna, e ela foi dada no hospital assim que nasceu por um casal de cigano que não a quiseram, simplesmente deram ela. E minha avó, que era enfermeira, pegou ela nesse hospital para criar. Então, ela já desde o seu nascimento, ela já sofreu essa rejeição. Seus pais biológicos não quiseram ela e deram ela para minha avó. Então, eu comecei a ver, a me colocar no lugar deles, a ver a dor deles. E minha mãe cresceu ali também num lar conturbado, que a minha avó, parte de mãe, também tinha problema com adultério no casamento. E eles viviam num lar conturbado. A minha avó também tinha mais 5 filhos, então estava um lar conturbado, um lar com briga, um lar que envolvia adultério. Então, os irmãos acabaram tendo que tomar conta dela, ela já era adotada, e eles acabavam maltratando ela, fazendo várias coisas para maltratar ela e tal, e acabaram rejeitando ela também. Isso é o que eu ouvi um pouco. Então ela cresce nisso, ela tem a esperança de que vai engravidar e que tudo ia ser uma história bonita, mas não foi. E eu cresci nesse contexto, minha avó me criou, Deus começou a tratar comigo para limpar o meu coração, para mim não me sentir como se eu fosse um erro, mas que eu me enxergasse como Deus me vê. Para mim, eu me enxergar como Deus me vê, não um erro, mas alguém que foi desejado por Deus, alguém que foi planejado por Deus, que a palavra de Deus diz que Deus tece nossos ossos no ventre da nossa mãe, e antes da gente nascer, Ele já deu todos os nossos dias de vida. Antes de nenhum deles existir, Deus já sabia toda a nossa trajetória. E não é que Ele queira que a gente sofra essas coisas, mas Ele tem um propósito até mesmo no sofrimento. E eu acho que o propósito maior de Deus é que a gente entenda que nem a morte, nem o porvir, nem o mal, nem o sofrimento, nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso em Cristo Jesus. Que apesar de tudo, apesar de rejeições, apesar de sofrimento, já passei muita coisa com meus irmãos, na família, de rejeição, de coisas assim absurdas que ainda não tenho a permissão de Deus para falar, mas conforme Deus for me autorizando, eu vou contando o meu testemunho. Então já passei muita coisa também, e só que isso pegava, eu culpava meus pais demais, eu queria exigir que eles lutassem por mim e não entendi o porquê não fizeram isso. Então Deus entra no meu coração, me mostrando que Ele é o meu pai, que antes do meu pai e da minha mãe terreno, eu tenho Ele, que me desejou e que me criou. Que Deus cura as feridas da gente, para que a gente sirva de cura para outros também. Então eu entendi que, apesar de tudo aquilo, Deus, Ele tem um plano na minha vida, que Ele me criou com um propósito, e que Ele não me odeia, que Ele me ama, que Ele não permitiu que eu passasse por isso porque Ele me odeia, não, porque Ele me ama, que apesar disso, nada pode me separar do amor dEle. Então eu quis esse Deus que é Pai. Eu quero lembrar você, talvez você tenha passado isso na sua vida, talvez você tenha sofrido rejeições nessa área de paternidade, da maternidade. Eu quero lembrar você também o que diz lá em Jeremias, que pode uma mãe esquecer de um filho que gerou no seu ventre? Sim, pode acontecer, mas todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você.
Deus nunca se esquece de você. Então, a partir do momento que você vá para Ele, querendo conhecer, querendo desfrutar desse amor de pai, Ele vai se deixar achar por você, assim como Ele fez comigo. Então eu entendi que eu não era um erro, que eu sou escolhida por Deus para um propósito, que Deus é o meu pai acima dos meus pais terrenos. Deus me gerou no seu coração antes de me trazer esse mundo. Hoje eu sou mãe, tenho uma filhinha com 6 anos e ela me ensina muito. Hoje eu vejo que eu também falho como mãe. Eu sou falha. Muitas vezes eu briguei e não precisava brigar. Muitas vezes eu agi na ira com a minha filha e não precisava. Eu falhei também. Do mesmo jeito que falharam comigo. Eu entendi que eu sou tão carente da graça como é os meus pais. Então eu entendi que eu também falho como eles falharam. Que eu sou um ser humano que estou sujeito a falhar. E na maternidade, com a minha filha, eu aprendi isso. Que muitas vezes eu falhei como mãe. Muitas vezes eu agi de forma impulsiva, que não precisava. Muitas vezes eu não dei atenção que ela queria naquele momento. Eu realmente muitas vezes ignorei e rejeitei também dentro da maternidade. Mas Deus me mostrou graça, me deu graça e me ensina até hoje como amar os filhos e como também amar os pais, apesar dos erros e das falhas. Porque todos nós carecemos da graça de Deus, porque todos pecaram. Não há um justo sequer, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós carecemos da graça dele. Então eu entendi que eu também sou falha como mãe. Assim como eles foram, eu também. Talvez eu não possa ser exatamente das mesmas falhas que ele, mas eu falhei também. Então eu percebi que eu falei do mesmo jeito, que eu preciso também da graça de Deus para criar minha filha e que eu falho como mãe, que eu não sou perfeita. Muitas vezes eu agi de forma que não precisava, com ira, sabe, com ignorância. E a gente erra também. Isso acaba ferindo os filhos. E eu entendi que eu sou carente da graça, como meus pais. E eu entendi que Deus nos ama. E eu entendi que Deus quer restaurar, quer restituir, quer curar os corações feridos, quer fazer que os corações dos pais voltem aos filhos e dos filhos aos pais, como dizem Malaquias. Então, hoje eu quero lembrar você, talvez você tenha passado por isso, mas eu quero dizer para você que você não é um erro, que você foi escolhido por Deus, foi desenhado por Deus, foi desejado por Deus, que antes de Deus gerar você no ventre da sua mãe, pelo seu pai, você foi gerado no coração de Deus. Você foi gerado em Deus primeiro, você não nasceu errado. Deus não errou, tipo, ai meu Deus, ele nasceu ali agora, o que eu faço? Não. Ele não errou, ele não foi pego de surpresa quando você nasceu dos seus pais, que talvez você tenha sofrido essa rejeição, que talvez você tenha sofrido atos ali de impaciência e entre tantas outras coisas. Mas eu quero dizer que Deus não errou com você, Deus te escolheu, Deus te gerou nele. E através disso, ele quer mostrar através da sua vida que você tem um pai. Além dos pais humanos, que você tem um pai, Pai nosso que estás no céu, que ele é o seu pai e que nada pode separar do amor dele. Que se você buscar ele, se abrigar nas asas dele, você viverá e desfrutará do amor do Pai, do nosso Pai que está no céu, que é nosso em Cristo. Jesus resgatou isso na cruz, a paternidade de Deus para a humanidade. Mas para isso, nós temos que crer em Jesus, crer no sacrifício da cruz, crer no amor que Deus enviou ao mundo, que é o seu Filho Jesus. E a partir do momento que nós cremos, entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, agora não mais criaturas que viviam na desobediência, mas agora amados, agora feitos amigos de Deus, seus filhos, que são agora co-herdeiros com Cristo, que somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Apesar de toda a aflição deste mundo, apesar do sofrimento, Deus tem planos de paz. Deus nos levará para uma glória, para uma eternidade, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais rejeição, onde não haverá mais crueldade. Mas para isso nós precisamos permanecer firmes no Senhor, confiando que Ele é o nosso Pai de amor, que Ele sabe o que está fazendo e que Ele jamais falhou e que jamais falhará. Seja qual for a rejeição que você tenha passado, seja qual for a dor que te causaram, seja nessa área de paternidade, maternidade, seja em outra área que pessoas deveriam cuidar e não cuidaram, falharam com você, te trataram de forma cruel. Eu quero te convidar a conhecer o Pai que está no céu e, através de conhecer o amor de Deus, a liberar o perdão para as pessoas que te feriram, a se colocar no lugar de que muitas pessoas, elas ferem porque estão feridas, que muitas pessoas
elas não têm para dar aquilo que nós estamos exigindo delas. Eu entendi que meus pais, eles não tinham para me dar aquilo que eu estava exigindo. Eles estavam operando a partir daquilo que eles receberam das suas famílias. Eles não tinham para me dar aquilo que eu queria, que era o perfeito amor. E que só Deus poderia me dar o perfeito amor que lança fora todo medo. E só Deus pode preencher esse vazio completamente dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Seja em qual área for de rejeição, Deus pode preencher totalmente, fazer nova todas as coisas, curar completamente. Não é fácil fazer esse vídeo aqui hoje, pra mim não foi fácil. Eu aqui não quero denegrir a imagem de ninguém. Eu amo meus pais, porque Deus, o Senhor Jesus, me ensinou a amá-los, apesar das falhas, a amá-los, a saber que Deus não errou quando me deu eles. Tinha um propósito através da vida deles e da minha, que é entender o seu amor, apesar de toda a luta, de todo o sofrimento, que é amar com o amor de Cristo. Te convido a conhecer esse Pai que está no céu, do qual o Senhor Jesus veio nos revelar, e Jesus em várias vezes fala que Deus não é apenas Deus, Ele é Pai. Quando Ele chama a gente para orar no secreto, Ele fala, olha o seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê o que você faz em secreto te recompensará. Então, Deus está mostrando ali que Ele não é apenas aquele Deus soberano, criador, mas Ele é Pai. Ele é tudo isso. Ele é lindo, maravilhoso, criador, soberano, todo-poderoso, mas Ele também é o nosso Pai. E às vezes a gente tem uma figura distorcida de Deus. A gente acha que Ele é um carrasco, que Ele é alguém que quer nos maltratar, que Ele é alguém que não nos ama, que fica ali esperando a gente pecar para nos punir. Não, Deus é Pai. Deus, Ele quer nos conduzir no caminho certo, Ele quer nos conduzir no caminho de vida, no caminho da verdade, no caminho do amor de Cristo. E Deus, Ele nos ama de verdade. Ele nos amou tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E eu quero terminar esse vídeo lendo com você em Efésios 4:5, que diz assim: por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Ou seja, por causa do amor dele por nós, ele já decidiu lá na eternidade, antes de nos criar, que nós seríamos filhos, que ele nos criou como filhos, para ser amados por ele, para ser cuidados por ele em Cristo Jesus. E esse é o prazer de Deus, de nos ter como filhos, filhos amados no amado em Cristo Jesus. E a saber que você é amado, que você não é um erro, que você não é um acidente, que apesar de todo sofrimento e rejeição, Deus tem um plano além disso, e que nada pode te separar do amor de Deus, que é seu e que é meu, em Cristo Jesus. Que Deus possa falar mais no teu coração e que esse testemunho tenha servido para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.